Oi, gente, então vamos lá, dando continuidade, com a percepção, que ainda faz parte do comportamento individual. A percepção, gente, a gente precisa entender que ela varia de pessoa para pessoa. O modo como eu vejo uma coisa pode ser totalmente diferente do modo como vocês veem, certo? Por exemplo, eu posso estar vendo essas aulas à distância como uma oportunidade para que eu possa aprender novas habilidades enquanto professora. Mas pode ser que a percepção de alguns de vocês seja de que preferiam uma aula presencial, certo? A gente tem várias opiniões diferentes, e isso ocorre em virtude das nossas impressões sensoriais. A gente vê, a gente ouve, a gente sente as coisas de maneira diferente. Por isso que a percepção é considerada um aspecto do comportamento individual das pessoas. Então, se vocês verem essa figurinha que está aí no slide, essas duas pessoas, elas veem de forma diferente o número que está abaixo delas. A pessoa da esquerda vê o número 6 e a pessoa da direita vê o número 9. Por quê? Porque elas estão em posições diferentes. Elas estão vendo o número de uma forma que para elas é o 6 e para a outra pessoa é o 9. Por quê? Porque elas estão em posições diferentes. Então, a percepção é influenciada pelo espaço onde a gente está, pelas características do ambiente onde a gente está, pelos sons do ambiente. Então, tudo isso reflete na forma como a gente vê as coisas. E nas organizações não poderia ser diferente. Então, para algumas pessoas, pode ser que o ambiente de trabalho esteja maravilhoso, enquanto para outras esteja o pior possível, porque a gente tem impressões sensoriais diferentes uns dos outros. E a gente precisa ver que há alguns elementos que podem distorcer a nossa percepção, há algumas influências que podem fazer com que a gente perceba algo de forma distorcida ou equivocada. O primeiro desses elementos é a percepção seletiva. É quando a gente tende a interpretar coisas que a gente tende a basear a nossa percepção nos nossos próprios interesses, naquilo que a gente quer ver. Isso é reflexo principalmente da gente não poder ver tudo que está no ambiente. Então, vamos dizer que a gente está interessado em comprar um celular. E a gente passa a ver aquela determinada marca, aquele determinado modelo em todo lugar. Por quê? Porque a nossa percepção está direcionada para aquilo. Se vocês forem parar para pensar, muita coisa que a gente vê é reflexo do que a gente quer ver, certo? Porque a gente está com interesse em determinada coisa, a gente acaba vendo aquela coisa em todo lugar, certo? Isso vale para os contatinhos também, viu, gente? Que eu sei que vocês têm. Projeção é uma tendência para reconhecer nas outras pessoas seus sentimentos ou as suas características. Ou seja, é você tentar interpretar uma situação pelos seus olhos, pelo que você acha. Então, você projeta aquilo na outra pessoa e acaba tomando decisões baseadas naquilo que você acha que é bom para você, você acha que vai ser bom para outra pessoa, quando na verdade pode não ser. E muitos gestores se baseiam nisso, acabam projetando que para eles é bom nos subordinados, quando na verdade para os subordinados é algo muito ruim, certo? Que gera insatisfação, entre outros aspectos. O efeito de halo, gente, é quando a gente define uma pessoa por apenas uma característica, certo? Às vezes a gente acha uma pessoa muito inteligente e aquela característica passa a definir aquela pessoa extremamente inteligente e não consegue perceber as outras características dessa outra pessoa. Também vale para as questões negativas. Às vezes você tem uma experiência negativa com uma pessoa e você passa a definir aquela pessoa por aquela característica. E isso é preocupante também, porque as pessoas têm várias características. Elas têm seus defeitos e suas qualidades. Se a gente olhar apenas uma característica, a gente vai estar desperdiçando os outros elementos que aquela pessoa possui. Já o estereótipo é quando a gente julga as outras pessoas com base no grupo no qual ela pertence. Vamos dizer que uma pessoa ela mora em uma comunidade, certo? E essa pessoa, ao participar de um processo seletivo, ela coloca o endereço daquela comunidade. Se o gestor ele se baseia no estereótipo, ele pode dizer, aquela pessoa mora naquela comunidade só tem pessoas erradas que cometem crimes, enfim.
Ele caracteriza aquela pessoa pelo grupo qual ela faz parte. Quando, na verdade, a pessoa possui suas características únicas. E não é porque ela mora em uma comunidade que ela deve ser estereotipada como se cometesse crimes ou outras coisas, certo? Já a aprendizagem é uma temática que eu gosto bastante, porque envolve a vida de vocês. Quando eu dei a primeira aula para vocês, eu frisei muito isso, que eu não queria apenas que vocês passassem na disciplina, mas que vocês aprendessem. Porque eu acredito que a aprendizagem é mudança de comportamento. É você conseguir utilizar aquilo que você aprendeu para algo na sua vida, seja sua vida pessoal, seja sua vida profissional. Você dá uma utilidade para aquilo que você aprendeu, certo? Se a gente for pensar, a gente falava muito que matemática, muitas coisas que a gente via em matemática não serviam para nada. Se a gente for pensar o que a gente está vivendo agora na pandemia, a gente só tem ideia dos números pelas estatísticas que são feitas. A gente só tem ideia da curva da pandemia em virtude das estatísticas que são realizadas. E aí a gente começa a compreender que para tudo que a gente vê existe uma utilidade, existe um porquê de existir, senão a gente não estudaria, né? Então, a aprendizagem é o processo pelo qual competências, habilidades, conhecimentos, comportamento ou valores são adquiridos ou modificados, como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. Então, a gente aprende as coisas a partir do momento que aquilo que nos foi mostrado, seja uma experiência ou um conhecimento, ele passa a mudar algo em nossa vida, ou passa a fazer parte da nossa vida, porque como vocês estão vendo aí, são tanto coisas adquiridas quanto coisas que são modificadas. Então, é algo que transforma a nossa vida. E a aprendizagem, ela pode ser entendida a partir de duas teorias que são bem conhecidas, que é a teoria do condicionamento operante e a teoria da aprendizagem social. A teoria do condicionamento operante considera que as pessoas elas aprendem a fazer algo, elas reforçam um determinado comportamento para evitar que sejam punidas, certo? Elas agem porque têm medo de uma determinada punição. Vocês já viram um vídeo que tem uma questão de uns macaquinhos que eles precisam se comportar de determinada maneira, porque senão, se eles forem pegar o cacho de banana, eles levam um balde de água, eles levam um banho, né? Isso é a teoria do condicionamento operante. Você coloca uma punição para que a pessoa tenha o seu comportamento condicionado. Se eu fizer algo errado, eu vou receber essa determinada punição. Eu vou colocar um vídeo para vocês que vocês vão ver um pouquinho, é de uma série, que vocês vão ver um pouquinho o condicionamento operante em ação. A teoria da aprendizagem social é que as pessoas aprendem ao observarem os outros agindo, a partir da experiência direta. A gente aprende por observação, a gente aprende a andar, por exemplo, por observação, certo? Porque a gente vê outras pessoas fazendo isso, nossos pais, por exemplo. Então, muito que a gente faz é reflexo do que os outros fazem. Já o comportamento em grupo, gente, a gente compreender que as organizações elas são formadas por grupos. Só existe uma organização se duas ou mais pessoas estiverem integradas em torno de um objetivo. E o conceito de grupo envolve isso, pessoas interagindo para atingir objetivos comuns. E esses grupos eles podem ser formais ou informais. O que é que diferencia o grupo formal do informal? O grupo formal ele é definido pela estrutura da organização, certo? Então, a gente viu na aula passada que as organizações elas são distribuídas em estruturas. Então, por exemplo, quando uma pessoa faz parte de um determinado departamento, como o de marketing, ela faz parte de um grupo formal da organização porque ela foi estabelecida para fazer parte daquele departamento. Dentro do grupo formal, a gente tem um grupo de comando, que é o grupo formado pelas pessoas que vão dirigir a organização, seja no nível operacional, no nível tático ou no nível estratégico. Então, por exemplo, o grupo de comando da Santa Helena é formado pelos diretores e pelos coordenadores. Já os grupos informais, eles são gerados em virtude das necessidades das pessoas de interagirem socialmente. Então, eles vão além da estrutura organizacional. E as pessoas geralmente têm um grupo de referência, que é o grupo daquelas pessoas que elas consideram que devem seguir, que elas consideram que são pessoas referência para elas, que são exemplo, e que elas gostam de fazer parte desse grupo.
Então, é formado por afinidades, por interesses. Já a motivação, gente, é a predisposição individual para exercer esforços que busquem o alcance de metas organizacionais condicionada à capacidade desses esforços satisfazerem simultaneamente alguma necessidade individual. Então, a motivação, gente, é você estar predisposto a atingir os objetivos da organização e para isso você precisa se esforçar. E, ao mesmo tempo, você sentir que você está atingindo, que você está atendendo suas necessidades pessoais também. Então, isso é motivação. É eu conseguir ter um equilíbrio entre as necessidades da organização e as minhas necessidades, me sentindo, portanto, satisfeito. Existem algumas perspectivas acerca da motivação, que elas são divididas em 3 perspectivas de conteúdo, de processo e de reforço. A gente vai ver cada uma delas e que elas possuem algumas teorias e algumas delas a gente até já viu quando a gente discutiu a evolução do pensamento administrativo. Então, as perspectivas de conteúdo, elas buscam entender as necessidades internas que motivam os indivíduos. Ou seja, o que é que leva as pessoas a se sentirem motivadas? Então, vai focar nas necessidades individuais. Dentro dessas perspectivas de conteúdo, tem a teoria da hierarquia das necessidades, que a gente já viu, que é a de Maslow, que a gente tem as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as de estima e as de autorrealização. A gente tem também a teoria ERC, de Alderfer. Essas vocês não viram. A teoria ERC considera que existem 3 necessidades que as pessoas precisam atender, que seriam as necessidades existenciais, as necessidades relacionais e as necessidades de crescimento. A teoria dos 2 fatores de Herzberg, que são os motivacionais e higiênicos, que a gente também viu na aula da evolução do pensamento administrativo, e a teoria das 3 necessidades de McKilland, que McKilland fala que as pessoas buscam atender necessidades de poder, necessidades de realização e necessidades de afiliação. Já as perspectivas de processo, gente, as teorias de processo, elas visam compreender como as pessoas se sentem motivadas. O que é que leva as pessoas a se sentirem motivadas? Então, elas buscam entender, selecionar as ações comportamentais que levam à motivação. Dentro dessas perspectivas de processo, a gente tem a teoria da expectativa e a teoria da equidade. A teoria da expectativa, ela considera que as pessoas elas se esforçam para obter determinado desempenho e elas esperam que esse desempenho ele seja recompensado, ele tenha algum valor. Já a teoria da equidade leva em consideração que as pessoas elas buscam serem tratadas de forma igual. Ou seja, elas querem ver que há justiça organizacional, ou seja, de que, que as pessoas trabalham de forma igual, de que elas recebem, ao realizarem o mesmo cargo, elas recebem o mesmo salário. Por exemplo, de que não há diferença entre o salário de um homem e de uma mulher. Isso seria a teoria da equidade. Já o reforço tem muito a ver com a teoria do condicionamento operante, que a gente viu anteriormente nas teorias de aprendizagem, é entender como você aprende o comportamento. E geralmente se diz que o comportamento ele acontece por reforço. Você reforçar ações positivas faz com que aquela pessoa tenda a agir de determinada forma. Do mesmo modo, existe o reforço para que a pessoa não faça determinadas ações que são consideradas negativas, certo? Que é o caso dos macaquinhos que eu falei para vocês. E no próximo vídeo a gente vai discutir um pouco sobre a liderança e ver que existe uma diferença entre o administrador e o líder e de que existem algumas teorias para explicar a liderança, inclusive teorias mais contemporâneas.